O Hora de Agir de hoje é sobre a pobreza, que é dos temas mais urgentes e também mais humanos do nosso tempo. Ela vive em muitos lugares que nós muitas vezes nem sequer imaginamos. Pode ser no fim da rua ou no fim do mês. Pode estar na solidão de um idoso com uma pensão mínima ou no silêncio de quem trabalha e ainda assim o dinheiro não chega ao fim do mês. Em Portugal, mais de 2 milhões de pessoas vivem no limiar da pobreza. No mundo, são mais de 700 milhões. Ela não é apenas a falta de dinheiro. Muitas vezes é também a falta de oportunidades, de escola, de saúde, de tempo e também de esperança. Hoje, queremos olhar para a pobreza com um olhar humano, que estendemos do sul ao norte, das aldeias de Moçambique às cidades portuguesas. A pobreza tem muitos rostos, mas vive sempre no mesmo silêncio. É esse silêncio que hoje nós queremos cobrar. De todas, esta é a primeira hora de agir. A pobreza não se resume à falta de dinheiro, é a falta de oportunidades, de escola, de saúde, de tempo e, por vezes, de voz. No mundo, quase 700 milhões de pessoas vivem em condição de pobreza extrema, com menos de $2,15 por dia. Uma proporção que representa cerca de 8,5% da população global. A pobreza tem rostos diferentes. No hemisfério sul, muitas vezes é a fome, a falta de acesso à água ou à escola. No hemisfério norte pode assumir a forma de isolamento, de impossibilidade de equilibrar as contas, de trabalhar e mesmo assim não conseguir. Em Portugal, quase 17% da população vive em risco de pobreza ou exclusão social. Famílias monoparentais enfrentam taxas de pobreza superiores a 30%. E em algumas regiões, como os arquipélagos ou periferias, a situação agrava-se. A pobreza é multidimensional, não é só economia. É saúde, é educação, é habitação digna, é segurança. E em países em conflito, mais de 1.000 milhões de pessoas vivem nesta condição aguda. O primeiro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o ODS 1, tem como meta erradicar a pobreza em todas as suas formas, em todo o mundo, até 2030. Este é um desafio coletivo. Cada cidadão, cada empresa, cada instituição tem um papel a desempenhar. Quando diminuímos a pobreza, aumentamos a dignidade humana. E quando elevamos as pessoas, elevamos o país. A erradicação da pobreza, não apenas suportar a sobrevivência, mas garantir a oportunidade, depende de todos nós. Hemina Arthur Ricardo Keha. Nishitwalo sha nyambani seu a cidade. Niti no ano 2001, ntatiza lá a cruzamento lá Matende. É para nem aquele estratégia. É para haver capo às vezes capo nem aquele que o chefe chani sai quando nizila na nikupega joga niti. Chovela wama kwero de Jumba, na veka ma parque, na pamba uma grande Maputo, na vela com festa Havana. Nene a 3 ou 4 Havana. Anza quando comantizo o nen, nitizani, nisimawani amakeni, onde estava na vanina. Ni hanya café nesta tua mina. Mina Sidali Antônio Lumbek. Nitsama a Santa Isabel. Ninga Shavata Zao nitsama ni 5 wa vanhu. Majamu mwana atsamina yena
a humile a ye vukatini machini nkosini a swa fana a tenderiwa hi mina a hi konsigiri ku veka mali hi konsigiri ku xava wo mpunga hi muka na wona va dya vo vana hi konsigiri ku loko hi tirhile hi kuma le kilo la mpunga la ku va na pura ya va kulisa kusukela lani ni Dzanove pura ku ta fika namuntlha ni hanya kwala xitaratweni pura ni kota ku ndla vana a dyondzile a hetile Decima Segunda na tenta ra xikola a va konsigiri ku heta xikola kwalaho ku mina va vona kona ni nga na condições la ku va fambisa va ya pambeni a ni voni se va hanyaka leswi mina ni nga ha lavi swona leswaku ni ti hanyela vutomi la linene ni ti dyondzela ni ti tirhela hamba ni nga kumanga ku ya vukatini maxi ni tirhile se na mi navela ku vana va nga va tirha kodi u kheta mali a va nga ta ku nyika va ta ku byela leswaku a wu dyondzanga se loko u nga dyondzanga ku neka ku ya kona loko u nga ti khetela mali purisi nga gama hi kheta ku ti tshamela kwini eswitarateni. A tia Céu Encarnascida acreditou que ninguém devia enfrentar a pobreza sozinho e há mais de uma década fundou a Sol Fraterno, que é uma rede de apoio que hoje chega a centenas de famílias, suprindo carências como a alimentação, o vestuário ou a higiene. Uma rede que só é possível com entreajuda, com voluntariado, mas sobretudo com muito amor. Uma rede que precisa de ser mais apoiada e acarinhada, que hoje viemos aqui conhecer, nesta que é uma das organizações que está na linha da frente a cuidar de quem mais precisa e a mostrar todos os dias o melhor da natureza humana. Eu sempre tive isto dentro de mim. A minha mãe diz-me que eu, quando era pequenina, corria para ajudar os cegos a atravessar a estrada, os velhotes a carregar os sacos. Hoje em dia, se nós perdermos o emprego e não tivermos um suporte familiar, vamos parar à rua. Qualquer um de nós. Porque não temos ninguém para nos ajudar. E quando é pobreza envergonhada, não os mando vir aqui terça nem aos sábados. Venho comigo à quinta-feira, estou cá sozinha, faço o cabaz, faço o reforço e a família seca. Bate muita gente, principalmente quando vamos à televisão. Chega de todo o lado, mas temos conseguido, porque também tenho anjos nas minhas costas, anjos atrás de mim, beneméritos que eu ligo e que eu peço ajuda. Nós temos uma benemérita daqui de Carnaxide que nos paga 100 euros todos os meses na farmácia. Todos os meses vou lá levantar a medicação dos utentes e esta senhora, que não a conheço, simplesmente ela viu-me num programa, telefonou para dar um colchão, perguntou como é que podia ajudar, eu dei-lhe as várias hipóteses que podia ajudar, ela disse, então olha, todos os meses pago 100 euros na farmácia e todos os meses, já há um ano, vamos lá buscar a medicação para essas famílias que não conseguem comprar. Ana Paula, aquele é... Põe aqui, os nuggets põe ali e mais 2 de carne que ali há crianças. A tia Céu é uma mulher espetacular, do género de pessoas que hoje em dia já não existe. É uma pessoa, o ser humano, que põe sempre o outro em primeiro lugar. Ela é sempre secundária em relação aos outros. Eu sou voluntário e exerço aqui as funções uma vez por semana, neste caso à quinta-feira à noite. Talvez seja isso que nos faz movimentar também e que dá alguma força aos voluntários pelo exemplo que ela é e que ela dá e que os voluntários não a deixam ficar mal sempre que ela solicita, seja o que for. Nós, por vezes, somos confrontados com situações de muita carência, pessoas com muitas dificuldades, e o simples facto de nós podermos contribuir com a ajuda a essas pessoas é uma forma de enriquecimento pessoal. A tia Céu é incansável e é muito sensível. Toca-lhe no coração ver qualquer pessoa mal ou que basta dizer-lhe, olha, não tenho nada para comer em casa e eu dá-me vontade de tirar-me a vida. Já aconteceram situações dessas. Ela põe tudo em marcha e em muito pouco tempo
propõe o comer e poderá até evitar situações piores. Nós aqui as emergências emergências pedidas pelos técnicos da Câmara, pela Junta de Freguesia, pela técnica do RSI, ou pessoas que venham aqui à porta, que alguém indica, olha, estás a passar fome, vai a ti a céu. Nunca nego comida, eu sirvo, mas depois de servir, tem uma semana para ir à assistente social, fazer a ficha e se ver que realmente é a pessoa carenciada, fica aqui connosco, sempre, porque foi por isso que a Sol Fraterno nasceu, porque há muita burocracia nas instituições. Eu sei que é necessário, que é preciso, mas podemos ser mais práticos. Eu nunca pensei que a Sol Fraterno crescesse da maneira como cresceu. Porque começamos isto no campo de futebol de Oeiras, na ADO, tínhamos 30 famílias e depois, após o Covid, muitas idas à comunicação social, isto cresceu imenso. Mas neste exato momento, o que precisamos para continuar o nosso trabalho e continuar a ajudar a comunidade, precisamos de voluntários. E estou cá todos os dias de segunda a domingo, agora não. Agora tenho ali uma benesse dos voluntários, porque ao sábado vou para a feira, eles vêm tomar conta disto, e ao domingo tenho 2 colegas que vêm abrir só para fazer as recolhas e arrumar as recolhas como deve ser. O Banco Alimentar tem em Portugal mais de 3 décadas de missão no combate ao desperdício, ajudando a alimentar centenas de milhares de pessoas em todo o país. É um trabalho que une milhares de voluntários e que mostra que por trás de cada refeição há uma história de esperança. Foi sobre esta realidade e também sobre o que ainda precisamos fazer para erradicar a pobreza que eu estive à conversa com Isabel Jonet. Isabel Jonet, 4% da população portuguesa depende do Banco Alimentar. Infelizmente, há muitas pessoas que precisam de ajuda para comer e precisam de ajuda para conseguir sobreviver até ao fim do mês e isto muitos meses. E isso é muito angustiante para nós, que haja famílias que muitas vezes trabalham, quem garante a sustentabilidade do agregado familiar e que não têm capacidade financeira para satisfazer as necessidades todas em alimentação, porque a alimentação é diferente de tudo. Porque a vida está muito cara, a habitação, as contas ficaram mais caras, os alimentos também subiram. Há mais gente a recorrer a esta ajuda que aqui propiciam. Está tudo mais caro e, sobretudo, a habitação hoje representa uma parcela muito importante no orçamento das famílias. E logo que, mesmo as famílias que têm as contas equilibradas e um orçamento familiar equilibrado, logo que há um pequeno sobressalto, desequilibra-se tudo. Basta haver o seguro do carro para pagar, ou basta haver os livros escolares, o início do ano escolar, ou um problema de saúde que exige algum medicamento mais caro e que faz com que as pessoas que vivem... Cortem na alimentação, não é? Porque as pessoas vivem no limite, não sobra dinheiro. Então, a alimentação, que já é nos mínimos, é logo aquilo em que as pessoas cortam. E a vossa ajuda aqui chega através de redes das redes de confiança e destina-se a pessoas também que têm baixa renda, mas também a pessoas das quais não é visível esse tipo de problema. Como é que as pessoas normalmente acedem a esta ajuda? É terrível porque há muita pobreza envergonhada em Portugal. Ainda hoje de manhã abri um mail de uma senhora que trabalhava numa junta de freguesia e que sabia que o Banco Alimentar apoiava essa junta de freguesia e estava numa situação de separação do seu companheiro e precisava de ajuda para alimentar ela e 3 filhos, mas não queria que no local de trabalho se soubessem
que ela estava a passar este mau bocado. Porque as pessoas têm uma estima, autoestima, e é difícil muitas vezes enfrentarem perante elas próprias Somos que seres algo sociais, falhou. não é? Algo falhou. E não têm culpa, não há que ter vergonha. Mas nós temos em Portugal muitos idosos com baixíssimas pensões de reforma. O Banco Alimentar não dá nada diretamente às pessoas porque quer promover autonomias. Aquilo que faz é que celebra acordos de colaboração com parceiros que estão no terreno e que podem intervir de uma forma mais estruturante e estruturada junto de cada família, levando-lhe exatamente aquilo que precisa. Por isso, nos bancos alimentares nós sabemos quem são as pessoas que estão a receber apoio, mas quais são as necessidades que têm. Uma família que tem bebés não vai receber maionese, ou uma família que tem idosos não vai receber alimentos picantes. E, portanto, aquilo que fazemos é conhecer e acreditar nesta rede de parceiros. Eu gostava de conversar um pouco consigo sobre o ODS 1, o erradicar a pobreza, que nós chegamos à situação de fome exatamente por estarmos, por primeiro, existir uma situação de pobreza. Como é que vê este problema? Estamos perante uma dificuldade enorme, porque este ODS liga com muitos outros, com a questão das desigualdades, com a questão das instituições, existirem países com instituições mais exclusivas, outras com mais extrativas. Como é que nós podemos iniciar um caminho que nos leve a ter esperança? Antes de mais, é muito de louvar a iniciativa das Nações Unidas de designar os ODS, indicando os ODS a dedo 1, 2, 3, 4 e numerando. E criando metas, não é? E criando metas, mas sobretudo envolvendo toda a sociedade, cada um de nós, na realização destes objetivos. E para mim é ainda mais importante que o 1 seja a luta contra a pobreza e que o 2 seja a luta contra a fome. É uma chamada de atenção, há aqui cada um de nós é convocado a ter uma atitude ativa. E não nos podemos deixar ficar impávidos a olhar porque não é connosco. É connosco. Cada um de nós é corresponsável pelo bem comum e nós não vivemos hoje isolados uns dos outros. E, portanto, há aqui uma consciência coletiva e este tema da luta contra a pobreza e o objetivo do desenvolvimento sustentável ser o 1, para mim é muito, muito relevante e revela bem a importância que as Nações Unidas atribuem à intervenção coletiva para minorar um problema individual. Isabel Jané, obrigado por esta conversa, obrigado por ter estado no Hora da Agir. Muito obrigada. Há uns anos, José Tolentino Mendonça recordou-nos uma história atribuída à antropóloga Margaret Mead. Margaret dizia que o primeiro sinal de civilização não era nem um utensílio, nem uma ferramenta. Era um fémur humano, partido e cicatrizado. Seria esse o primeiro sinal de civilização? Porque enquanto no reino animal uma fratura grave seria sentença de morte, um osso cicatrizado era um momento novo. Significava que alguém não tinha sido deixado para trás e que foi cuidado até recuperar. O ODS 1, combater a pobreza, obriga-nos a revisitar esse momento inicial. O momento em que demos a mão para ajudar a levantar o outro. O momento em que cuidamos dos mais frágeis é também este momento em que recuperamos a dignidade humana. E todos os dias há alguém que precisa de ajuda. E há também alguém que pode ajudar. Alguém que pode dar e dar será sempre mais digno do que receber. Combater a pobreza é mais que um objetivo, é o começo de tudo e no mundo temos mais de 700 milhões de oportunidades para começar de novo. Hora de agir, um abraço amigo e até para a semana.